Alô, você que se liga na Cidade em Dia, um grande abraço. Aqui estamos para mais uma edição do Cidade Entrevista, o nosso encontro diário para bater papo, trocar ideias e falar dos mais diversos assuntos. Bem, na edição de hoje nós vamos fazer algo que muito gostamos aqui, trazer cases que têm relação comercial, cases que têm relação com empreendimentos, que começam, operam, funcionam, prosperam, se consolidam, criam marcas a partir dos mais diversos segmentos de atuação, chegando ao ponto de ter a sucessão dentro da própria família, o que é a consolidação, né? O que é a prova de que o caminho certo foi percorrido até então e confia-se na geração posterior para levar adiante aquela bandeira, aquela marca. Neste caso, a empresa em questão é uma empresa que foi fundada no dia 2 de agosto de 1996, portanto estamos muito próximos das 3 décadas de história, 30 anos, o que nesse Brasil de hoje exatamente, que é o Dia Nacional Sem Imposto, nós temos uma marca importante, né? É o dia número 149 do ano. Então são 149 dias que todos nós trabalhamos só para pagar impostos para o governo. A partir de amanhã, entre aspas, a gente começa a faturar. Pessoas físicas, hein? Porque para as jurídicas é ainda pior. Vamos saber se é a realidade dessa marca que vem aí no programa de hoje e só esse dado já confirma a excelência no Brasil de hoje, que é chegar a 30 anos de uma trajetória empresarial, por exemplo. E essa marca começou as suas atividades lá em 96 como uma revenda de farinha de trigo. Daí foi ampliando sua linha de atuação, com sede aqui em Criciúma. A Mateste é o nosso assunto de hoje e vem representada pela Helena Schmitz, que vem a ser filha dos fundadores da empresa. É isso, Helena, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Denis, boa tarde a todos, exatamente isso. 30 anos esse ano de Mateste e esse ano de 2026 marcado então pela sucessão, né, da empresa, onde os meus pais passam o bastão, a gente brinca assim, para mim e para o meu irmão. O seu Sávio, a dona Eliane, e que estão passando o bastão, como bem disse a Helena. Agora, me permita, eu sei que não se comete essa indelicadeza com mulheres, mas a Helena é mais jovem que a Mateste. Exatamente, divido praticamente o aniversário com a Mateste. Ah, o aniversário é perto? Eu brinco que meus pais, eles têm 3 filhos, né? O meu irmão mais velho, que tem 32 anos. Tá. A Mateste, que em 2 de agosto faz 30 anos, e eu no dia 1º de agosto faço 26 anos. Então, eu sou a filha mais nova até aí nisso. Você ainda vai fazer 26? Ainda eu vou fazer... Não, 27, perdão. Opa, a gente tava rindo antes. Não, é 27. 27, mas igual, é uma escadinha, né, gente? 27, 30, 32. A escadinha isso, dos 3 irmãos. Uhum. Mas é curioso isso que, por ser uma empresa familiar, de origem familiar, né? É natural que você e o seu irmão tenham vivido sempre dentro da empresa, imagino, né? Os pais ali e tal, Sim. A vida de vocês é ali dentro, imagino. Foi, né? A gente cresceu ali dentro. Até ontem, muito curioso isso, porque ontem eu tava conversando com uma cliente, a dona Regina, e a gente tava rindo, né? Falando que ela me viu desde pequenininha lá dentro. Eu brinquei, dona Regina, mais 8 anos eu já posso me aposentar. Porque 27 anos, mais 8, já tenho 35, já vale. Dela assim, não, tens muito chão pra trabalhar ainda. Mas a gente cresceu e ali dentro, assim, a nossa escola de vida, querendo ou não, foi a Mateste, assim, né? A gente... todos os dias em casa, mas também ia todos os dias para a empresa. Mesmo pequenininho, nós estávamos lá, nem que fosse para incomodar, mas a gente estava lá, foi a nossa história, ela é paralela, né? Ela é junta, uma junto com a outra, assim. Ô Helena, então eu imagino que por conta disso, vocês tenham sido inseridos muito cedo na rotina da empresa, né? E isso é muito comum das empresas familiares, onde os pais, né, aqueles que vêm primeiro, têm essa visão, né? Porque tem os que têm essa visão, tem os que não têm. Mas está muito evidente aqui que os pais de vocês tiveram essa visão. Mas vocês desde cedo faziam tarefas ali na empresa? Eram chamados a fazer parte? Eu te pergunto isso por quê? Porque a gente tem vários tipos de sucessão familiar, né? E a sucessão familiar é um negócio que eu imagino que para quem está entregando dá um frio na barriga, né? E para quem assume também. Para quem assume muito mais. Eu acho que maior, né? Para quem assume muito mais. Porque há uma questão de pertencimento literal, né? Sim. Porque é o negócio de vocês, né? E está passando de pai para filho, literalmente. E eu tenho para mim que aqueles filhos que são inseridos efetivamente desde cedo na rotina da empresa, quando se trata de um negócio familiar, eles dão um valor a mais, né? A cada centavo que está ali naquele caixa, a cada gasto, a cada investimento.
E aí até por isso que eu tenho essa curiosidade. Vocês realmente desde cedo já faziam alguma coisa na empresa? Sim, eu costumo dizer assim, tanto eu quanto meu irmão, a gente fala que nós passamos por todos os setores da empresa. Legal. Desde limpar um chão, quanto não no meu caso por ser mulher, carregar um veículo, né, carregar um caminhão de entrega por conta do peso em si. Mas eu brinco até, eu tava revendo outro dia, que até rejuntar uma parede, eu acho que eu deveria ter cerca de uns 12, 13 anos. Era o meu sonho. Eu achava fantástico o cimento, né? Aquela argamassa, enfim. E a gente fez uma ampliação, era uma salinha pequenininha e tinha os azulejos para fazer o rejunte. Eu falei, deixa que eu faço. Até uma sala eu rejuntei. Então, assim, a gente passou por todos os setores. Desde passar um cafezinho, repor uma mercadoria na prateleira, fazer um levantamento de estoque, fazer o balanço geral no final do ano, como antigamente se fazia muito isso. Então, nós passamos por todas as etapas, assim. E desde muito cedo, eu lembro ali com meus 4, 5 anos, 6 anos, a gente morava muito próximo à empresa. Então, a minha rotina era, né, acordava, tomava o cafezinho da manhã, fazia as atividades ali do colégio, as tarefinhas, se arrumava, emperequetava toda e ia sozinha, porque no mundo de antes, há 20 anos atrás, era tranquilo uma criança andar 500 metros na rua, não tinha tanto movimento, era seguro, hoje já é um pouco diferente. Então, minha mãe abria o portão, eu ia pra Mateste, ali, avisava, né, eu tô indo, então meu pai já ficava de olho pra ver se eu ia chegar dentro de uns 5, 6 minutinhos, e ficava lá, sentada no colo dele, mexendo num papel, mexendo numa moedinha, conversando com os meninos, às vezes queria ajudar eles a carregar um caminhão, alguma coisa, mas não podia, por causa, né, imagina uma criança, eles me botavam pra cima do caminhão e eu ficava lá sentada, vendo eles carregar, brincando, então desde muito cedo a gente sempre teve lá dentro, assim, depois fomos crescendo, época de fundamental na escola, nós fazíamos a escola de manhã, à tarde, íamos para a empresa também, auxiliávamos, sempre estivemos lá dentro, assim, no entanto que no primeiro dia, depois que eu me formei no terceirão, ali em novembro, eu já estava lá cumprindo o meu horário das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 18h lá trabalhando até hoje, né, 11 anos. Olha só, então... Isso vem a essa minha próxima constatação, de que a sucessão, quando tem um pertencimento nesse sentido, de ter passado por todas as etapas e tal, e para mim já está claro agora, né? Quando o pai e a mãe começam a inserir os filhos desde cedo nesse tipo de rotina, é porque eles já estão enxergando lá na frente, que lá adiante, dando tudo certo, né? Olhando a perspectiva otimista, como é o que realmente aconteceu, a empresa vinga, a empresa cresce, a empresa anda, vai chegar um momento que você... quer descansar e quer dar oportunidade aos filhos, né? Foi isso? Foi uma decisão do pai e da mãe? Vamos dar uma descansada e deixar vocês tocar? Ou como é que foi isso aí? A gente já sabia que esse processo ele iria acontecer, né? A gente não sabia ainda dizer quando, nem de que forma, mas a gente sabia da necessidade, né? Então, o meu pai, ele se aposentou há uns 2 anos atrás, né? A fins legais, vamos dizer assim. Formalmente, mas ele continuou ativo na empresa. E no final do ano passado, com a chegada dos 30 anos da Mateste, com essa visão de que a gente estava cada vez mais à frente da empresa, a gente viu a necessidade de fazer a mudança na imagem da empresa, na imagem visual mesmo. A gente foi rever, a gente contratou uma empresa e fomos rever, né, nossa imagem, nossa postura na sociedade, no mercado, e onde a gente viu a necessidade da transição de uma logo, né? Nós mudamos a identidade visual da empresa, mudamos o slogan da empresa, e a gente foi fazer essa divulgação. E é muito engraçado a história da sucessão, porque não era para ela ter acontecido ainda. Mas a gente fez uma estratégia de marketing tão bem feita, e o público abraçou isso como uma curiosidade tão grande, que eu me peguei assim, eu era responsável por esse evento lá em fevereiro, no dia 23, eu falei assim, gente, o público tá achando que vai vir algo gigantesco, e a gente só tá mudando o slogan da empresa e a logo. Mas eu tô com medo de frustrar eles, porque eles estão achando que vai vir loja nova, vai vir coisa nova, e porque não é... vocês criaram uma expectativa. Criamos, a gente trabalhou muito bem isso, só que a gente criou... Digamos que saiu um pouquinho do controle, a expectativa. Exato. E daí, pra bem, né? Pra mais, no caso. Isso, glória a Deus. Daí a gente... Chegou na sexta-feira, na véspera, o evento era na outra segunda, eu chamei meu pai na sala de reunião e falei, olha só... Conversei pai na chincha, vem cá. Conversei ali com o pessoal do marketing e tal, e eu tô um pouco com medo. Eu posso te sugerir uma coisa? Tá meio louco, assim, o que eu pensei, mas, né, se não se sinta ofendido. Também, se não quiser, eu dou um jeito e eu vou ter que arcar com o que eu fiz, né? Eu falei assim, tu não quer se aposentar, não? Anunciar a tua aposentadoria? Porque eu acho que isso vai impactar o povo. Tu pensa?
depois tu me fala, eu não vou falar pra ninguém. Tu decide. E foi, final de semana, chegou no domingo à tarde, eu fui revisar a apresentação que eu ia fazer na segunda-feira à noite. Fui passar pra ele, ele falou, tá, eu vou fazer. Eu falei, então tá, só que assim, a gente não vai contar pra ninguém. Ninguém sabia, somente eu e ele, nem o meu irmão, nem a minha mãe, ninguém sabia. A gente pegou realmente todo mundo de surpresa. E daí foi aonde ele foi, anunciou, e desde então ele foi tirando o pé do acelerador. Claro, ele ainda continua presente, porque, querendo ou não, são 30 anos de uma transição. Ele não pode largar o bastão do dia pra noite e tocam. Mas, assim, o ritmo, a pressão, as obrigações diárias, vamos dizer assim, foram transferidas. Hoje ele tá lá, até porque é uma figura, ele é uma pessoa jovem, né? Claro. Ele não me leve a mal se ele estiver escutando, né? Seus 61 anos. O que ele vai fazer em casa com 61 anos? Então, ele tá lá junto com a gente. Continua ainda à frente de algumas decisões da empresa, enfim, mas desde em fevereiro até agora, e estamos seguindo nesse caminho, estamos passando a sucessão e aos poucos estamos reorganizando a empresa nesse processo. Perfeito. Então, assim, fluiu e no momento ali, imagino, do anúncio, foi toda uma surpresa. Foi, assim, foi bem emocionante, pessoal. Era muito engraçado. E aí ele próprio que anunciou. Isso, exato. Os funcionários, foi um evento que a gente fez de lançamento somente para os funcionários. Tá. E daí, nas entrelinhas, nos bastidores, estava uma disputa para tentar saber o que ia acontecer nesse dia, porque ninguém sabia. E foram dois funcionários que apostaram que seria isso, que ele iria se aposentar. E acertaram. No entanto que depois eles se emocionaram, mas depois festejaram. Eles riam, a gente sabia. Mas foi um clima bem gostoso, assim, foi bem legal. Foi algo necessário, ele precisava disso. Ele precisava, eu digo assim, pôr pra fora para as pessoas sentirem que esse processo está acontecendo, né? Esse bastão está sendo passado adiante. Perfeito, perfeito. Que interessante a forma que vocês encontraram e aí foi uma solução para a questão da expectativa. Né? Acabou resolvendo Sim. a questão da expectativa de que realmente havia algo mais, né? Para contar. Que interessante isso. Bom, vamos lá. Eu contava aqui para nossa audiência que lá no comecinho, quando você nem nascida era ainda, né? Exato. Lá no comecinho trabalhava com a farinha. O pai e a mãe com a revenda da farinha, né? Exato. Era isso que se fazia. Era uma revenda, né? De farinha e tal, né? Isso. É isso. Abastecia a região aí com farinha. Aí, logo em seguida, já foi diversificando. Como é que foi esse salto aí? Então, a empresa, ela surge por uma necessidade, né? Então, o meu pai e a minha mãe, no caso do meu pai, ele era a pessoa que comprava, vendia, cobrava, entregava e descarregava, porque não tinha dinheiro para isso, né? A gente estava começando uma empresa do zero, numa necessidade de empreender, então era que fazia tudo. E a minha mãe ficava em casa, então, ajudando, assessorando. E nessas idas e vindas de ir nos clientes, os principais clientes na época, como era farinha, eram pessoal de massas, de padarias, confeitarias. Eles começaram a pedir outras coisas. Ah, mas tu não vende um óleo, tu não vende um açúcar, tu não vende um polvilho. E aí foi acendendo uma luz no meu pai e na minha mãe, precisamos acrescentar isso, vamos em busca, vamos atrás. E aí foi adicionando um item aqui, um item ali, e o mix foi crescendo para conseguir atender ainda mais completo, né? Não levar apenas a farinha, mas levar um serviço inteiro, completo para os nossos clientes. E aí foi agregando e foi chegando hoje ao nosso número de mais de 4.500 itens ativos. Nossa, fantástico. Pensar num universo desse, né? Então, vamos lá. Essa diversificação começa por uma demanda que foi percebida, né? Sim, a necessidade, né? Ele ia fazer um pão. O que precisava para fazer um pão? Pô, eu só tô vendendo a farinha, mas eu posso vender um fermento, um melhorador, o açúcar, o sal. E daí foi crescendo e foi aonde a mente empreendedora foi vendo possibilidades de crescimento e foi aumentando o mix e a oferta para o cliente. O local da sede é o mesmo? Não. A Mateste, ela iniciou no porão da minha casa, né? E dali foi crescendo. Eu ainda não era nascida e quando eu nasci, não tinha mais como ficar recebendo os caminhões ali. Um bebê recém-nascido, o barulho, né? A poeira por causa da farinha, querendo ou não, ela levanta uma poeira. E foi onde a gente transferiu e alugou um pavilhão próximo, 2 ruas dali. Só que sempre teve aquela necessidade, aquela vontade de ter o seu algo próprio, assim. E daí tinha uma mecânica e decidiram vender. Meu pai foi lá e fez uma oferta e ele vendeu. E daí a gente foi para onde hoje, atualmente, é um dos nossos depósitos, não é onde é a nossa sede administrativa, nem a nossa loja.
E por muitos anos, até 2017, nós ficamos ali, tanto depósito quanto loja. E daí, em 2017, a gente sofre a ampliação da loja e, posteriormente, acho que em 2021, mais a ampliação de mais um depósito. Já tá pequena, não? Já tá pequena. Não sei se eu poderia estar contando esse spoiler. Vamos contar. Mas para 2027, a Mateste apresenta a ampliação da nossa loja. Pô, que legal, bacana. Uma estrutura com cerca de 3 andares Aham. no térreo e continuação da loja que nós temos hoje, né? A ampliação da loja. No primeiro piso, né? No segundo pavimento, a gente vai ter toda a transferência do administrativo para lá, né? Todas as salas administrativas, escritórios, salas de reunião. E no terceiro piso, a gente vai fazer uma área de convivência para os funcionários, né? Copa, área de lazer deles. E no segundo piso também teremos o centro técnico, né? Então, um centro técnico especializado para panificação, confeitaria e sorveteria. Mas vamos lá. Receber os clientes, Tá, fazer perfeito. treinamentos, Perfeito. eventos. Treinamentos também serão possíveis, assim. Sim, aham. Por exemplo, o cliente comprou um equipamento X E quer lá testar, ou a gente já tem hoje, né, lá na nossa empresa, algumas plantas na área de sorveteria, que são máquinas menores, com capacidade menores, não de uma alta produção, mas que a gente possibilita que o nosso cliente vá até na empresa fazer o teste Tá. na máquina, porque a receita ela vai ser reduzida, né, por ser uma máquina menor. Testou, gostou da máquina, então, beleza, posso comprar a máquina, só que no meu tamanho de estrutura. Ali a gente diz que é uma planta mesmo para ele testar. Testou, até mesmo para testar uma receita nova, tirar uma dúvida, a planta tá lá para isso. E aí vai encontrar aquela máquina numa versão É o maior na capacidade ampliada. produtiva da fábrica dele. Bacana. E esse é um tipo de giro que já existe, Helena? Por Já a exemplo? gente tem na parte de sorveteria, Tá, né? E a aham. gente quer ampliar para a parte de panificação e confeitaria também. Perfeito. Seguindo a mesma lógica na Mesma panificação lógica, exatamente. e na confeitaria. Isso. Claro que são equipamentos diferentes, né? Então, imagino que exija um espaço físico. Físico, Por isso- energia, tudo verdade. bem diferente, assim, né? Tem máquinas que possuem, no caso de sorveteria, álcool, então tem todo um armazenamento, tem que ter um isolamento, é tudo bem, assim, criterioso. Por isso que tem que ser algo muito bem pensado antes de implantar, não dá pra ser em qualquer lugar, né? Perfeito, perfeito. Por que o nome, Mateste? De onde vem o nome? Então, o nome é um calo no meu calcanhar, eu brinco. Mas a Mateste, ela deriva do nome do meu irmão, né? M-A-T de Mateus, Tá. H-E de Henrique e S-C-H de Schmitz. Gente. Na hora de fazer, meus pais precisavam de um nome para registrar a empresa e não tinha criatividade. O que eu vou fazer? Surgiram várias, Olharam pro nome do aquilo, filho. e olharam pro nome dele e falaram, vamos... M-A-T de Mateus, H-E de Henrique, S-C-H, Mateste. Começaram a suar aquilo no ouvido. Deu certo, vai isso. E daí depois surgiu. E cadê eu nessa história, né? Então, Daí eles brincam, O H né? é- Que eles já sabiam que eles iam ter uma filha Helena. Que o HE de Helena. Eu falei, não. Essa desculpa eu não mas aceito. ficou bom, porque o Schmitz é dos dois. Sim. O Matheus, a Helena Schmitz. Muito bom, E daí, parabéns pra depois de eles. 30 É isso aí. anos, eles compensam a Ou marca. eles foram obrigados a colocar a Helena pra... Não, é o nome da minha avó. Então, bom, eu então eles estão mais do que certos. Mas depois de 30 anos, eles Legal. conseguem compensar o meu nome na Mateste agora. A Mateste, no ano de 2026, também lança uma marca de produtos exclusivos, comercializados e com a nossa marca. E ela se chama Elepan. Então, eu fui salva depois de 30 anos. Tô aí, agora eu tenho a minha marca Se lá. recuperaram. Eles brincam até lá, o pessoal do comercial, eles brincam, vendi não sei quantos fermentos do teu. Deu fermento do meu, Elepan, é teu. Eles brincam assim. Então, em 2026, a gente começa a distribuição de uma nova marca criada pela gente também, patenteada pela gente e exclusiva nossa, de alguns segmentos, de alguns produtos com essa marca. Depois nós vamos conhecer quais produtos são esses, que eu já fiquei curioso, e aí a gente vai dar uma mergulhada no mix aqui. Porque são mais de 500 itens. Gente, mais de 4.500 itens, imagina só, é um negócio assim incontável praticamente, né? E nós vamos passear por esse mix daqui a pouco, a gente está conhecendo um pouco da Mateste, olha só a curiosidade do nome, né? Também, nessa combinação, Helena, que os teus pais fizeram, não vai se encontrar nome igual, em lugar algum, não tem. Exclusivo. É absolutamente exclusivo, é marca registrada e exclusiva da Mateste, né? Que bacana.
Estamos conhecendo essa história que está chegando a 30 anos com esta jovem que vem aí fazer parte da associação, junto com o seu irmão Matheus, mais a Helena, tá aí a Mateste, que nasceu há 30 anos, em agosto de 96, com o seu Sávio, com a dona Eliane, que agora estão passando o bastão para os filhos. E essa história de empreendedorismo continua em instantes. Você na Cidade em Dia e no Cidade Entrevista. Já voltamos. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Chegou o momento de viver com mais espaço, conforto e qualidade de vida. O Serena Città é um condomínio residencial no bairro Naspolini, em Criciúma, com lazer completo e espaços planejados para toda a família. E o melhor, as obras já estão avançando. Tudo isso a apenas 7 minutos do centro. Serena Città. A beleza é cotidiana. Um empreendimento pro Mari. Se você está pensando em transformar sua casa, precisa conhecer a Madalido. Somos especialistas em móveis que unem design, conforto e funcionalidade de verdade. Aqui você encontra sofás, mesas e cadeiras pensados para valorizar cada ambiente, com opções à pronta entrega e também sob medida. E estamos na Mega Liquida Madalido, com oportunidades exclusivas por tempo limitado. Passe na Madalido, na rodovia Vereador Matias Ricardo Paz, 1224 e descubra por que tanta gente escolhe a gente. Madalido, escolhas certas mudam o ambiente inteiro. Atenção Cocal do Sul, o futuro começa agora. Vem aí o Educação em Primeiro Lugar 2026. Um projeto que valoriza o desempenho, reconhece o esforço, incentiva os alunos da rede municipal a irem ainda mais longe. Neste ano, serão 5 alunos premiados, sendo 3 do 5º ano e 2 do 9º ano, representando as escolas da rede municipal de Cocal do Sul. Uma jornada de dedicação e conquistas na sala de aula. Uma tríade entre pais, alunos e professores, fortalecendo a educação do município. Acompanhe pelas rádios Cidade em Dia, 105 FM, Monte Carlo, Cidade Sertaneja, Mix FM e pelo portal SC Todo Dia. Educação em Primeiro Lugar 2026. Incentivando hoje, transformando o amanhã. Realização: Grupo SC Todo Dia de Comunicação. Apoio: Prefeitura Municipal de Cocal do Sul. Aqui tem variedade, tem tudo pro seu dia. É mais praticidade pra toda a família. Ofertas para esta quinta-feira. Pastel frito de carne Manente unidade, R$ 4,98. Pão doce Manente com farofa quilo, R$ 17,98. Cavaquinho Manente quilo, R$ 28,98. Leite em pó Frimeza instantâneo 400 gramas, R$ 14,99. E leite Italac com tampa 1 litro, R$ 4,59. Supermercados Manente, sempre perto de você. Uruçanga celebra 148 anos cultivando história, orgulho e futuro. Entre tradições, encantos naturais, cultura viva e gente trabalhadora que carrega no olhar o amor por sua cidade, Uruçanga cresce, inspira e se renova. Celebramos mais que um aniversário. Comemoramos avanços, conquistas e principalmente a identidade de um município que honra o passado e projeta um futuro próspero. Prefeitura de Uruçanga. Rabone, um complexo esportivo onde esporte, família e qualidade de vida se encontram. Quadras de areia, campo society, quadras de pickball, o esporte que mais cresce no mundo. E o The Box Cross, tudo em uma estrutura 100% coberta e climatizada, com aulas de futebol, beach tênis, futebol funcional, balé e jiu-jitsu para todas as idades, além de nutricionista, espaço kids, restaurante, lanchonete e sorveteria. Acesse o Instagram @Rabone Complexo Esportivo e venha viver esta experiência. Associado Sermofull. Atualize seu cadastro e receba avisos de desligamento, falta de energia, segunda via e muito mais. Tudo na palma da sua mão com mais facilidade e agilidade. Salve o número 0800 643 2616. Mande um oi pelo WhatsApp e escolha a opção Falar com atendente. Se preferir, passe em um de nossos postos de atendimento. Viu como é fácil? Sermofull, conectada com você.
E se parte do seu imposto de renda fosse para quem mais precisa? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entra na campanha Se Renda Infância, justamente para lembrar que você pode destinar parte do seu imposto devido para fundos que financiam projetos sociais. Esses recursos apoiam ações que protegem crianças e adolescentes, com inclusão, esporte, combate à violência e ao trabalho infantil. Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo. Se Renda Infância e ajude a garantir direitos. Restaurante El Tarquim Parrilha. Do formal ao happy hour, do encontro com os amigos ao evento corporativo. Aqui suas celebrações são uma delícia. Além da autêntica parrilha argentina, nosso cardápio oferece massa, risotos, porções e sobremesas. A adega possui rótulos selecionados e no bar, drinks exclusivos. No centro de Criciúma, com estacionamento próprio e cercada de natureza. Venha desfrutar da gastronomia e se divertir no El Tarquim Parrilha. O Henrique Lage, 783, centro de Criciúma. @eltarquim_parrilha. A Construtora Locks sempre tem ótimas oportunidades de negócio para você. Edifícios residenciais, condomínios fechados, loteamentos e muito mais. Escolha uma região para morar e encontre o seu Locks ideal, como Arvoredo, Parque dos Ipês, Novo Horizonte e muitos outros. Conheça os empreendimentos em construtoralocks.com.br. Locks. Entre investir o seu dinheiro e aproveitar a vida, fique com os dois. Você está ouvindo Cidade Entrevista, o bate-papo com quem tem história para contar. Patrocínio Construtora Locks, concretizando sonhos. Sermofu Energia, iluminando o presente e transformando um futuro mais brilhante e inovador. Pois é, meus amigos, estamos de volta com o Cidade Entrevista, que hoje traz aqui uma história que envolve empreendedorismo, trabalho. No Brasil tem muito de coragem, né, para empreender também. E uma história bonita que chega a 30 anos da Mateste. E a Helena Schmitz está aqui conosco contando um pouco dessa história. A Helena, que é a caçula dos três. O Matheus, a Mateste e a Helena. A Helena insiste em dizer que Mateste não tem HE no meio, mas eu concordo com o seu Sávio e com a dona Eliane para dizer que tem. Brincadeiras à parte, estamos falando aqui de uma empresa que chega aos 30 anos em agosto, com uma trajetória que começou lá em agosto de 96 com a farinha e foi evoluindo para um mix que ultrapassa hoje os 4.500 itens. Ô Helena, tu és formada em administração de empresas pela Unesc. Isso. Então me parece que já foi algo projetado, assim, né? Tem uma empresa familiar para administrar, vou lá fazer administração, é isso? É, a gente ainda tava brincando. Outro dia eu parei pra pensar nisso, assim, eu nunca não fui isso. Né? Nunca teve uma opção. Na escola, aquela coisa, normal, o que, né, que tu gente? quer ser quando crescer? Isso. Vou trabalhar na Mateste. Né? Não teve, vou ser astronauta. Vou fazer medicina, vou fazer enfermagem. Não, eu vou trabalhar na Mateste. Nunca então cogitou outra coisa? Não, acho que eu nunca nem pensei nessa possibilidade. Não existiu isso no leque, né? Vamos dizer assim, abre aqui, agora, filho, senta aqui, vamos pensar, o que tu vai ser pro teu futuro? Não existiu isso. Eu já sabia que eu ia trabalhar na Mateste. Essa conversa nem existiu. Nem existiu, porque era uma coisa óbvia, vamos dizer assim, né? O teu irmão também foi assim? A mesma coisa. A gente até cogitou. Eu brinquei, porque como a gente estudou a vida inteira no mesmo colégio, eu sempre fui comparada com ele. Chegou na época da faculdade, eu falei assim, olha, eu não vou fazer a mesma faculdade que ele. Ia fazer engenharia de produção. Fui um dia de engenharia, me inscrevi, fui um dia, passei no vestibular, fui. Chegou lá, eu falei assim, mas não adianta eu fazer isso, não ser formada naquilo que eu vou exercer, né? Troca, vou fazer a mesma coisa que ele e vamos seguir o baile. Tu foi na engenharia de produção pra fugir pra não fazer a mesma coisa que ele, mas não deu certo. No jeito. outro dia eu já tava lá fazendo administração também. Peguei o mesmo orientador de TCC, fizemos praticamente o mesmo tema de TCC, então... Somou pra vocês a formação Muito. acadêmica? Somou? Eu sempre digo que na minha turma tinham 60 alunos. E era nítido o quanto a aplicação de quem trabalhava na área fazia diferença na hora de um trabalho, de uma apresentação de conteúdo em si. Perfeito. Não é querendo, né, me mostrar, vamos dizer assim, mas eu sempre disse que o fato de eu estar ali dentro e já trabalhando no setor me deixava alguns passos à frente de alguns colegas, porque chegava na hora de trazer para a realidade, ou então tentar fazer, né, fazer um balanço, um DRE na faculdade, e as pessoas, mas para que serve isso, né? Mas, né, qual é a lógica? E por eu já ter estar inserida e trabalhando nesse mercado, era muito mais fácil, muito mais faz sentido. Isso é por causa disso, eu conseguia palpar as coisas, vamos dizer assim, né?
Então, eu digo que foram aliados. Talvez se eu não tivesse um dos 2 pilares, eu não seria a profissional que eu sou hoje, assim. Isso contribui muito, a formação e estar trabalhando na área. Vocês têm quantos funcionários atualmente? Hoje chega a quase 40 funcionários. Quase 40. Vocês têm dificuldade no segmento de vocês, Helena, para mão de obra? Porque eu recebo aqui diversos empreendedores em vários segmentos. Falta funcionário para isso, para aquilo. E com vocês? A gente poderia ter muito mais do que 40. Vocês mas tem vagas, Tem então? vaga, mas infelizmente às vezes a gente precisa de determinadas áreas, profissionais qualificados, pessoas que queiram trabalhar de verdade, que queiram vestir a camisa da empresa, né, que queiram se dedicar. A gente sempre diz que a Mateste é uma empresa familiar. Então, a partir do momento que tu começar a trabalhar lá, tu vai ser parte da família. Tu vai ter acesso, por mais que tenha a pessoa do RH, por mais que tenha o teu líder, o teu chefe de setor, tu tem acesso direto a nós. Tu pode chegar para conversar tanto profissionalmente quanto da vida pessoal. A gente sempre tá aberto. Sim. Só que, infelizmente, hoje o mercado ele tá muito deficitário. Ele tá faltando profissionais qualificados e pessoas que realmente queiram trabalhar. Porque falar que quer trabalho, todo mundo fala, né? Mas na hora de ter que botar a mão na massa, todo mundo foge. Então, assim, eu acho que essa é uma dor que não só a Mateste tem, como todas as empresas, acho que todos os segmentos. Porque a gente tira lá por nós. A gente tem vaga de serviço em mais de um setor, não é um único setor deficitário, né? Então, assim, realmente, a gente tem essa falta pela falta da mão de obra qualificada e da necessidade, da vontade das pessoas de trabalharem mesmo, sabe? De fazerem aquilo. Porque daqui a pouco essa questão de mão de obra qualificada, daqui a pouco o sujeito pode não ter exatamente ainda aquela habilitação para aquilo, mas se ele tem força de vontade, ele vai se habilitar aquilo, né? Até porque a gente tem exemplos Vocês lá vão treinar dentro, pra né? isso, A gente enfim. tem plano de carreira dentro da empresa. A minha assistente hoje, ela começou com a gente como menor aprendiz. Olha aí. Ela começou como menor aprendiz, começou a se capacitar, ela virou operadora de caixa, assistente financeiro e hoje ela é um braço do financeiro direto. Olha só. Então, assim, ela tem um outro também que começou como menor aprendiz e hoje ele é responsável pela separação. Temos o menino do faturamento, que ele começou como repositor, né? E hoje ele é responsável por todo o faturamento. O chefe de depósito, ele começou como serviços gerais e hoje ele é chefe geral de depósito. Então, assim, é querer. A gente investe, a gente é parceiro da SIC, a gente é parceiro do Senac, então a gente está sempre investindo e contribuindo em treinamentos dos nossos funcionários. É muito difícil não ter um mês que pelo menos 2 ou 3 funcionários estão em treinamento fazendo algum curso. Hoje mesmo, nós temos 4 funcionários em São Paulo, o meu irmão e mais 3, da parte comercial numa feira, né, na Feira Internacional de Sorveterias, de Food Service. Eles estão lá se aperfeiçoando, ficam até sábado. E esse é um constante treinamento, né? A gente está sempre oferecendo e sempre buscando o melhor. Qualificar quem a gente tem na casa, né? Viu só, gente, que exemplo interessante do plano de carreira que com força de vontade, né? E parece que é o elemento principal, né? Principal. Depende mais deles do que nosso, força né? de vontade, é questão de aproveitar as oportunidades. Todos os exemplos dados aqui, o chefe de estoque lá, ele não entrou nessa função, né? Ele foi entrar numa função mais humilde, foi galgando e tal, e mostrando interesse, né? Sim. E abrindo espaço. Que bacana. Isso, imagino, faz com que vocês na Mateste tenham funcionários de vários anos, né? Muitos, gente com anos de carteira lá, Tem né? gente com 23, Olha aí. 24, 18, 19, 17, 10, eu tenho 11. Olha só, gente, então alguém que tem essa quilometragem lá, daqui a pouco vai aposentar lá, né? Ou seja, encontra um lugar estável, né? Certamente um bom ambiente para trabalhar, porque se a pessoa fica tanto tempo, isso mostra também um comprometimento da empresa com essa questão do ambiente e tal, né? Até porque agora, né, Helena, você como administradora, a gente tem uma nova norma aí, a NR1, entrou em vigor né? segunda-feira, né? Isso, a NR1, que lida muito com essa questão da qualidade do ambiente e da atenção para com a saúde mental do colaborador, né? Isso, imagino, é algo decisivo e algo que vocês já deviam, de certa forma, fazer, né? Para chegar a esse tempo aí. A gente investe muito nisso, sabe? A gente dá muita liberdade. A gente, às vezes, até brinca que a gente dá liberdade até demais, assim. Porque a gente preza por um ambiente tranquilo, um ambiente... Claro, tem dias que o puxão de orelha ele tem que vir, claro. Tem dias que tu vai estar mais sério, vai ter dias que aconteceu alguma coisa, que o ambiente vai estar com um clima um pouco mais pesado. Mas a sua grande maioria, o clima tá sempre bom, sempre leve, sempre brincando. Até porque a minha mãe chega lá, por exemplo, ela abraça todo mundo, né? Ela vai um por um e abraça.
vamos tomar um cafezinho, a gente convida, a gente leva, sabe? A gente faz com que as pessoas se sintam realmente em casa, porque um ambiente lá... familiar, assim. Sim, a maior parte do dia eles passam lá, né? A gente passa lá dentro. Então, se não for um ambiente saudável, um ambiente gostoso, não vai fazer bem pra eles, né? Nem pra eles, nem pra gente. Então, a gente preza muito por isso. Pra que seja um ambiente leve, que as pessoas se sintam acolhidas, que as portas estejam sempre abertas. Assim, no entanto, que nós temos mais de um colaborador que já trabalhou com a gente, saiu, foi trabalhar fora, voltou e tá lá com a gente até hoje. Isso não é uma nem duas, são várias histórias dessas que a gente tem lá com a gente. Pra isso acontecer, porque tem algo bom, né, gente? Senão não volta, né? Senão não volta. Legal. Olha só, Helena, essa novidade da escala, da diminuição da escala aí do 6x1 para o 5x2, né? Isso impacta vocês? O segmento de vocês e vocês diretamente? A gente opera com 2 horários lá, né? Com 2 escalas. Já tem uma que é 5x2, que é o pessoal, os motoristas, serviços gerais, vendedores externos, administrativo. E como a gente tem a loja física, né? Que você é aberta ao público, igual um supermercado, igual as lojas do centro, enfim, a gente tem uma outra escala. Então, ela sim vai impactar a gente nesse sentido, porque a gente vai ter que fazer todo um reajuste de escala. Caso, essa da loja é um 6x1, né? Exato, ela é um 6x1, trabalha de segunda a sexta-feira e sábado até meio-dia. Então, ela afeta mais uma parcela bem pequena da empresa, porque o resto dos demais já trabalham no 5x2. Então aí que vai ter que fazer algum ajuste. Algum ajuste, que o RH já está trabalhando para isso, já está alinhando lá, vendo qual é a melhor estratégia para conseguir contemplar todos com essa nova escala. Vamos chegar no mix. Você falou em 4.500 itens, né? O que tem mais saída lá na Matech? Olha... Ou alguns itens aí com mais saída? Como a gente atende mais de um segmento, que a gente diz mais de um segmento piloto, né? Nós atendemos a panificação. Daí, se eu abrir para panificação, o maior item que sai na panificação é a farinha, não tenha dúvida, né? Tanto em volume quanto em quantidade. Agora, eu passo para a confeitaria. Na confeitaria, eu abro um mix muito maior, onde eu vou abrir um leque de itens que saem com uma alta rotatividade. Nós temos o leite condensado, que vende muito, que é um carro-chefe da gente. Nós temos um chantilly, o chocolate. Na época de Páscoa, a gente fica muito engraçado lá, porque a gente recebe pessoas que nunca tinham escutado da gente, mas que decidem fazer um ovo em casa. Então, o chocolate também é um item que a gente vende muito, né? Nesse mix. E daí, depois eu abro para a parte de sorveteria. Que daí é um mix de todos os algemix, que são as ligas, né? Os pós-saborizantes, perdão, para a fabricação de sorvete. Então, cada segmento tem o seu item de destaque. Assim, a gente não consegue eleger um item e falar, não, esse é o item carro-chefe. Não, a gente tem um em cada segmento, assim. E o que a gente pode citar, então, por segmento? Na panificação, a gente consegue citar a farinha. Farinha mesmo? A farinha é clássico, né? Clássico, imagina. É o nosso pioneiro, se não for ela, quem vai ser, né? Na sorveteria, a gente pode elencar os algemix, que são os pós-saborizantes, né? Os pós que fazem o sabor do sorvete. Na confeitaria, eu vou arriscar dizer o chocolate. O chocolate. E na parte de food service, restaurantes, eu vou dizer a milho, ervilha, esses 2 enlatados que são os mais vendidos. Olha só que interessante. Mas são todos itens que realmente a gente percebe que tem giro, né, naturalmente. E aí chega ao ponto, por vezes, de ter uma saída tal que vocês têm que correr para manter estoque, enfim, ou não? Vocês conseguem ter estoque sempre Tem, não. abundante, Isso acontece, assim? Até porque isso não depende, às vezes, só da gente, né? O consumo pode alterar do dia para noite, né? Isso é algo que a gente não tem como medir, né? Mas a gente também depende do fornecedor. Então, se o fornecedor atrasa a entrega, a gente pode correr risco porque a gente não calculava aquele atraso, né? Isso, exatamente. A gente está com um caso agora de uma indústria que ela parou para uma manutenção. E quando uma indústria para manutenção, ela calcula geralmente leva 30 dias para uma manutenção. Pode dobrar porque sempre acontece um problema. Essa já dobrou e a indústria ainda não retornou. Então, todos os itens dessa indústria que nós vendemos, a gente se preparou para essa parada, mas para uma parada de 60 dias. Nós já estamos aí há 80 dias e eles não retornaram ainda. Então, a gente já tem esses 20 dias de déficit no estoque, né? Então, chega uma hora que a hora que eles voltarem a produzir, voltarem a entregar, também não vai ser, voltou hoje, amanhã o produto vai estar aqui. Não é aqui do nosso lado, né? Então, tem que ter todo aquele processo até chegar. Então, tem momentos que a gente tem essa falta, mas a gente sempre tenta suprir e achar formas de não deixar o nosso cliente sem.
Bom, vocês são um comércio, vamos lá, diferente do comércio de rua aí, de itens em geral. Vocês têm uma venda com uma determinada qualificação, um valor agregado diferente, digamos, né? Vocês também têm as datas fortes, assim, aquelas datas de pico, de mais vendas, como o comércio tradicional, né? Que a gente fala, Dia das Mães, Natal, Páscoa, enfim. Para vocês funciona assim também ou é diferente? Funciona também. A gente diz que o Natal do comércio é a nossa Páscoa. Na Páscoa é a nossa data festiva, em forma de data mesmo, aonde a gente tem um maior aumento no consumo, na venda, no atendimento. Por conta muito disso, do volume, muitas pessoas produzem só nessa época, muitos consumidores finais nos procuram, então a gente sempre brinca, a gente sempre tem essa brincadeirinha que o Natal do comércio é a nossa Páscoa. Mas claro, em épocas como dezembro, janeiro, por conta do verão, do calor, das praias, a gente tem a alta demanda da linha de sorveteria, então é onde a gente tem um crescimento, né, ali final de novembro até fevereiro, até o carnaval, é um crescimento no segmento de sorveteria. E outras épocas do ano vão ter crescimentos pontuais por algumas ações. Dia das Mães tem um crescimento também. Dia dos Pais, Dia das Mães maior que o Dia dos Pais, mas pra gente a principal data que tem um boom no crescimento, que a gente fica tudo de cabelo em pé, que começa a trabalhar 5 da manhã e vai dormir meia-noite, é a Páscoa. A Páscoa. A Páscoa é a nossa data festiva de maior pico de movimento. E dezembro e janeiro são os meses de movimento intenso na parte externa, né? Porque a Mateste, ela tem a sua sede aqui em Criciúma como loja e como sede física, mas nós atendemos mais de 46 cidades na região. Nós temos os vendedores externos, né, que vão nos comércios atenderem nas regiões. Então, depois disso, vai o nosso caminhão entregar, né, fazer a entrega da mercadoria, da sua venda. Tudo próprio, assim, a entrega, tudo próprio, estrutura própria. Tudo então, estrutura vocês têm uma estrutura de entrega lá. Nós temos caminhões e motoristas. A gente atende desde da divisa com o Rio Grande do Sul, né, na cidade de Passo de Torres, até Florianópolis e do litoral até o pé da serra, até Grã-Pará. Então, aí abrange um raio de 46 cidades e tem todo esse atendimento também, que nessa época do ano, como pega muito litoral, cresce muito também a venda por conta dessa demanda, né? Que o litoral, querendo ou não, o pessoal migra das cidades para o litoral e aquece o comércio dessa região. Ô Helena, de onde vêm os produtos que vocês repassam, né? Vocês têm fornecedores dos mais diversos? São poucos? São daqui, são de fora, são de longe, de perto? Quem que fornece para vocês? Nós temos dos mais diversos fornecedores, né? E de mais diversas regiões, né? Nós temos o açaí, a polpa de açaí que vem lá da Amazônia. Então, tu imagina, a gente compra a polpa hoje, a gente vai receber daqui 68 dias, assim. Caramba. Imagina o caminhão vir de lá, claro, né? Leva tempo, um caminhão refrigerado. Nós temos a nossa principal marca de farinha de trigo, que é a Speck, que é aqui do Moinho, em Joaçaba, aqui no estado de Santa Catarina. Ó, a farinha é catarinense. A farinha é catarinense. Nós temos do interior de São Paulo, olha, abrange muito e a gente também trabalha com produtos importados, aquela parte de grãos, trabalha através de importadora. Então também tem toda essa gama, assim, olha, é um mix bem grande de fornecedores também. Porque, no fim das contas, vocês são um varejo e um atacado. Exato, é isso, a gente vende tanto para pessoa física quanto jurídica, tanto para volume, quanto também para uma unidade, assim. Caramba, gente, olha a logística que você tem que ter para isso, né? Para fazer a coisa funcionar e tal, manter um estoque desse em dia. Bom, eu estava comentando mais cedo aqui, Helena, sobre essa pressão que todos nós brasileiros vivemos na realidade dos impostos, tanto que este 28 de maio é justamente o dia sem impostos, entre aspas, porque a gente sinaliza que desde 1º de janeiro até hoje trabalhamos para pagar impostos na média do que pagamos de impostos, calculando uma média por dia. E a partir de amanhã, digamos que começa o lucro, entre aspas, né, do ano. É assim para vocês também? No segmento de vocês está essa pressão, assim, muito imposto, está pesado para vocês também? A gente brinca, né, que a gente paga mais de um carro por ano, por mês pro governo e um baita de um carro, né, assim, verdade, né, verdade. Talvez o carro que a gente nem tenha, né. É o nosso sócio, né, o governo. Sócio majoritário ainda, né, ele tem 99% e a gente tem 1%, né. Verdade. Mas, sim, cada dia mais é um cerco que vai crescendo, né? Cada dia mais é um imposto que muda aqui, é uma vírgula que eles acrescentam ali, é uma forma que cada vez mais que eles vão tendo de sugar da gente e que muitas vezes a gente tenta absorver
para não passar para o cliente, mas às vezes chega num ponto que não tem mais como a empresa sustentar por estar absorvendo e precisa repassar, né? Então, é algo assim que tu tem que ter muito jogo de cintura, porque tu precisa satisfazer o teu cliente, né? Atender ele bem, e tu precisa honrar os teus compromissos, e o governo está cada vez mais te apertando. Então, é aquela coisa que tu tem que estar todo dia tendo jogo de cintura, rebolando para cumprir com tudo, e cada dia mais o cerco vai fechando, né? Eu tenho dito aqui nos meus espaços que eu vejo com simpatia a questão da escala 5x2, desde que o governo fizesse a sua parte. Porque da forma como está feito, cria-se uma certa rixa entre o empresário e o trabalhador, quando, na verdade, a culpa não é nem de um nem de outro. A culpa é do governo, que, cobrando tanto imposto, tira do empresário a condição de dar uma melhor condição para o seu funcionário, porque ele tem que pagar, cada funcionário é mais um de imposto, né? Então, o correto da história seria o governo, como contrapartida à mudança da escala, abrir mão um pouco de impostos, né? Cobrar menos impostos para compensar, né? E ofertar para eles, né? Pra gente, porque a gente paga, eles contribuem, a empresa contribui, e a melhora para eles não aparece. Eles continuam tendo filas no hospital para uma consulta médica. Se eles não têm o plano de saúde, o que eles vão fazer, né? Se eles forem dependentes. Então, é algo que é aquela coisa. A gente pagaria com gosto, a gente mesmo fala isso, se a gente sentisse, se os nossos funcionários tivessem a recompensa, né? Se os filhos tivessem colégio sempre em dia, né? Que não precisasse, às vezes, estar numa fila de espera, ou numa fila de espera de médico, de hospital. Se eles pudessem ter esse amparo, porque pagando e recebendo o governo tá, né? A gente tá pagando, eles estão embolsando. Mas a melhora a gente não tá vendo pra eles. E não é justo, né? A gente paga, o funcionário paga e a recompensa não vem. Quem é o Leandro Leite? É o meu namorado. Ele escreveu aqui, linda. Tá na audiência, mandou uns coraçõezinhos aqui e tal. Legal, Leandro. Um abraço, Leandro. Tá assistindo, viu? Tá fazendo o dever dele. Daqui a pouco ele manda um pedido de casamento aqui, não? Meu Deus! Aí tá entrando um ponto, né? Estamos esperando. Mas aí tem que chamar a atenção pro próximo aqui, que mandou recado no chat no YouTube, que escreveu o seguinte: linda, esta é minha miniatura. Sávio Schmitz. Viu? Esse aí, olha, eu tenho que concordar com essa mensagem. Todo mundo brinca, né? Hoje ele ainda foi numa consulta na minha dermatologista, a primeira vez que ele foi. Ele disse que ela só abriu a porta e falou Sávio, olhou pra ele e falou, tu é o pai da Helena, né? Daí eu falei, Por tá isso que ele veio em tudo, física e personalidade, eu digo que eu sou meu pai versão mulher, né? Aquela coisa de cabelo comprido e versão mulher, iguais, sem tirar nem botar. Tá, então quem manda mais lá é tu e não o Matheus, é isso? Olha, podemos dizer que o Matheus esteja na feira e não esteja me escutando nesse momento. Vai dizer que ele não tá escutando, que ele não vai escutar depois. Mas não é que manda mais. Eu vou corrigir a frase. Vamos lá. Existem personalidades diferentes. Nós somos bem diferentes, assim. O Matheus, ele é muito a minha mãe e eu sou muito meu pai. Eu sou muito sim, sim, não, não. Sabe, assim, eu sou muita razão. Que é o que o administrador precisa ser, né? Pra dizer não e tal. E o Matheus já é mais emoção. Então. Então, as pessoas brincam que eu tenho, cara de braba, aquela coisa toda. E eu falo, não, gente, é porque a minha postura é essa. Mas assim, se tu sentar pra conversar comigo, tu vai ver que eu não sou assim. E o Matheus já é mais, né, sorridente, já é aquela coisa mais... Então, passa aquela impressão de que quem manda no negócio sou eu, mas eu digo que nós mandamos iguais, né? Somos irmãos, mandamos iguais, só que, claro, cada um dentro da sua responsabilidade. Um não bota a colher no do outro, né? O Matheus é responsável por tais áreas da empresa. Quando ele tiver uma dúvida, alguma coisa, ele vem me consultar. Compartilha o que tu acha de tomar uma decisão mais séria, algo mais arriscado. Mas ele comanda lá e eu comando o meu. A partir do momento, então, tem essas duas versões. Cada um manda o seu, metade, mas todo mundo diz que eu mando mais pela cara de braba, assim, pela brabeza, pela rigidez. Eu não quero imaginar ela braba. Não tem cara de braba, gente. Olha aqui, ô Leandro, ela é braba ou não é, Leandro? Conta pra nós. Bom, não faz essa pergunta que eles vão falar que meu pai vai aparecer ali já falando que eu sou bicuda, que eu sou brava. Não vai dar muito bom isso daí. A sorte é que o programa acabou, que aí não vai dar tempo. Não, que o chat não aparece pra todo mundo, só quem tá pelo YouTube, né? Pois é. Enfim. Menos mal. Helena, olha só, parabéns, tá? Parabéns. A gente gosta muito de contar esse tipo de história, porque... contando esse tipo de história, primeiro, eu penso que serve de estímulo para todo e qualquer empreendedor, né?
ver que, diante das dificuldades que todo o segmento tem, né? Diante das dificuldades, a gente vê aqui, ó, irmãos jovens, empreendedores corajosos, né, que certamente estarão muitos anos à frente da marca, né, carregando o legado dos seus pais, o trabalho, o esforço dos seus pais, né, imagino o orgulho e a tranquilidade dos teus pais em perceber isso, né, a quais mãos passaram, o preparo que tu demonstrou aqui, com tudo que ouvimos, com tudo que aprendemos no programa de hoje. Então, boa sorte, parabéns a Mateste, né, vida longa, espero a gente poder testemunhar os 40, 50, 60, 70 anos da empresa e vão em frente. Boa sorte, viu? Eu agradeço o espaço, né? Agradeço o convite para estar aqui hoje. Eu gosto até de falar uma coisa muito importante para todas as mulheres que estão me escutando e para as mulheres que são filhas mais novas, né? Eu fui criada escutando que quem vai suceder um pai e uma mãe vai ser o filho homem ou o filho mais velho, e nunca a filha mulher ou a filha mais nova. Então, para todas que estão me escutando, coragem. Vão, batalhem pelo seu espaço, enfrentem isso, sejam empreendedoras, arrisquem, sejam mulheres fortes. Eu, com 26 anos, estou aqui, liderando uma equipe de quase 40 pessoas, claro, com a ajuda do meu irmão, mas estou lutando diariamente. Então, acreditem nos sonhos, vão atrás, conquiste, batalha, luta. O não a gente já tem. Claro que o meu maior medo é que não desse certo a sucessão, mas eu tenho certeza que no caminho que a gente traçou, né, graças aos meus pais, por todos os ensinamentos que eles nos deram, a Mateste tem vida longa. Então, meu muito obrigada pelo espaço, agradeço os meus pais, né, por me fazerem essa mulher e de estar aqui hoje nessa postura. Agradeço a todos que estão escutando. E eu tenho que mandar um abraço, por porque favor, se eu não fizer vontade. isso, vai dar problema lá com os meus meninos. Um Vai. abraço para todos os nossos funcionários Legal. que estão escutando, os motoristas que estão aí na rua, que eu sei que estão com o rádio ligado, que eles já me mandaram. Então, muito obrigada a todos vocês. A Mateste acontece porque vocês estão lá diariamente trabalhando e contribuindo com a gente. Meu muito obrigada. Parabéns, falou bonito, hein? Essa questão das mulheres aí, achei uma belíssima mensagem, inclusive. Parabéns, tudo de bom. Um abraço para a família toda lá e para a equipe também. A Helena Schmitz fez conosco o programa de hoje, representando os 30 anos a serem completados em agosto dessa marca que é a Mateste, que conta a sua história, que faz bonito e que segue prestando muito serviço. E esse case você assiste a hora que bem entender aqui no canal da Rádio Cidade em Dia no YouTube. E você que está em 89,1 FM, continue com a cidade e até a próxima. Tchau.